Fala pessoal, meu nome é Felipe da Silva, eu sou fisioterapeuta e hoje eu vim aqui realizar com vocês uma revisão sobre os assuntos que são mais cobrados pelas bancas sobre o acidente vascular encefálico através da utilização de mapas mentais. Se você está aí é estudante ou já foi estudante, está se preparando por uma prova, uma seleção, já deve ter visto ou ouvido falar que o estudo com mapas mentais ele facilita a memorização, ele facilita a evocação desse aprendizado. E aí eu hoje vou estar demonstrando para vocês como utilizar esses mapas mentais, trazendo os assuntos que são mais cobrados pelas bancas de concurso público no que tange aos assuntos sobre acidente vascular encefálico, com provas com assuntos cobrados por provas de cargo de fisioterapia. Então, iniciando aí a nossa revisão sobre acidente vascular encefálico, nós vamos estar falando sobre a terminologia, qual o termo correto, AVC, AVE ou derrame, a classificação dos tipos de AVC e de AVE, os sinais clínicos observados em um paciente que está tendo um acidente vascular encefálico, as alterações primárias e secundárias, as intervenções realizadas na fase aguda, subaguda e crônica, e a fisiopatologia de como acontece esse acidente vascular. E aí, lembrando que os mapas mentais que estão aqui nesse material, eles foram retirados desse meu livro, que são os 100 mapas mentais de fisioterapia neurofuncional, onde vocês vão encontrar não só os mapas mentais dessa aula de hoje sobre o acidente vascular encefálico, como também mapas mentais sobre neurociências, avaliação, intervenções de fisioterapia neurofuncional, outras doenças como doença de Parkinson, doença de Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica e muitas outras. E esses mapas eles foram construídos levando em consideração os assuntos aí que vêm sendo mais cobrados pelas bancas de concurso público, baseado nas análises das questões resolvidas, que vocês encontram aqui também nesse meu material, que é mais de 350 questões comentadas em fisioterapia neurofuncional, onde vocês vão ter aí questões de 2020 até o ano 2025, questões atualizadas desse ano, organizadas em capítulos, como questões apenas sobre avaliação, questões apenas sobre AVE, questões apenas sobre doenças degenerativas, enfim. E ao final de cada um desses capítulos, vocês vão encontrar uma análise que demonstra aí a porcentagem de assuntos mais cobrados pelas bancas de cada um das temáticas. Então nós temos aqui, por exemplo, em relação aos assuntos abordados sobre acidente vascular encefálico, nós vemos aí que 40% das questões sobre esse tema tratam sobre as intervenções fisioterapêuticas realizadas nesses pacientes, seguido de 28% de questões falando sobre a fisiopatologia do acidente vascular encefálico, 16% falando aí sobre a avaliação, 12% cobrando aí questões sobre a classificação dos tipos de AVC e apenas 4% das questões falando sobre os sinais clínicos aí que um paciente que apresenta um acidente vascular encefálico vai estar demonstrando durante a avaliação. Então, assim, de posse dessas análises, eu, por exemplo, sabendo que a maioria das questões aí vem cobrando sobre as intervenções que são realizadas em um paciente com acidente vascular encefálico, se eu estiver me preparando para uma prova, eu vou focar mais em estudar questões, em estudar mais esse assunto, porque estatisticamente é um assunto que tem mais chance de cair, quando se comparado aos sinais clínicos, por exemplo, de um AVC, de um AVE, que está aqui em torno de 4%. E aí esse aqui é o exemplo, que eu trouxe do livro, falando sobre a análise das questões do AVE, mas todos os capítulos têm essa análise, o capítulo de avaliação, o capítulo sobre neurociências, o capítulo sobre doença de Parkinson, sobre Alzheimer, sobre esclerose múltipla, sobre fisioterapia neurofuncional infantil, enfim, cada um desses capítulos vai estar apresentando aí para vocês quais os assuntos mais cobrados pelas bancas, pelas provas de concurso público. Isso aí vai facilitar o seu aprendizado. E aí, para facilitar ainda mais o seu estudo, a sua preparação, pegando esses assuntos que são mais cobrados pelas bancas, eu criei aí justamente os 100 mapas mentais que eu havia falado anteriormente em fisioterapia neurofuncional, que são construídos em volta desses assuntos que são mais cobrados. Então, são materiais que vão estar ajudando você aí a se preparar para a sua prova de uma maneira mais prática, de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais assertiva,
fazendo você aí economizar tempo, né? Reduzir o seu tempo total de estudos, e trazendo aí a vocês uma chance maior de você estar estudando um assunto que realmente vai ser cobrado, já que os editais geralmente eles cobram aí, eles apresentam um conteúdo programático de maneira bem abrangente. Por exemplo, eles colocam só que vai cair questões sobre fisioterapia neurofuncional, mas não fala se é sobre doenças, se é sobre intervenção, se é sobre avaliação. Então, para direcionar esse estudo, eu construí aqui esses dois materiais que vai estar aí ajudando vocês. E aí, justamente sobre o acidente vascular encefálico, nós vamos estar aí falando sobre a fisiopatologia, as intervenções, as alterações, os sinais clínicos, a classificação e a terminologia relacionada a esse conteúdo e a forma como ele vem sendo cobrado aí nas questões. Então, iniciando aí, o acidente vascular encefálico ele é uma disfunção neurológica decorrente de uma anormalidade aguda no fluxo sanguíneo para o encéfalo. Essa anormalidade vai ser uma interrupção aí total ou parcial da circulação. E aí, para ser classificado como um acidente vascular encefálico, para ser diagnosticado como um acidente vascular encefálico, um AVE, os pacientes têm que estar apresentando essa disfunção neurológica, essa perda de força, as perdas de funções, perda de força, alteração na sensibilidade, alteração do nível de consciência, enfim, por no mínimo 24 horas. Né? Tempos menores do que isso não são classificados como um acidente vascular encefálico. Eles são classificados como ataque isquêmico transitório. Por isso que algumas vezes a gente pode ter aí pacientes que vão afirmar, por exemplo, que já tiveram 5, 6 AVCs aí ao longo da vida e nenhum deles deixou alguma sequela ou deixou uma sequela transitória, porque realmente não chegou a ser um acidente vascular encefálico, foi só aquele ataque isquêmico transitório, durou ali alguns minutos, algumas horas e conseguiu ter o quadro revertido. E aí, em relação à terminologia, nós vamos encontrar aí, né, falando como AVC, AVE ou derrame. E aí, o termo AVC, que é um acidente vascular cerebral, ele é o termo clínico mais utilizado. E aí, qual o problema? Ele é um termo que é limitante, porque o acidente vascular, ele acontece em todo o encéfalo, né? O que nós chamamos de cérebro é só uma parte do encéfalo, que o nosso encéfalo ele é constituído, né? Ele é formado pelo tronco encefálico, pelo cerebelo e pelo cérebro. Então, essa alteração na circulação ela pode acometer qualquer uma dessas três estruturas. E aí, quando nós utilizamos o termo AVC, acidente vascular cerebral, nós limitamos afirmando que isso só vai acontecer no cérebro. Mas não, como eu disse, né? Pode acontecer no cerebelo ou no tronco encefálico. Contudo, como ele é o termo clínico mais utilizado, na maioria da população já conhece esse termo, ele ainda vem sendo bastante utilizado. Mas anatomicamente falando, o termo correto seria AVE, acidente vascular encefálico, que é justamente isso, todo encéfalo ele pode ser vítima, ele pode sofrer essa alteração vascular. Já o termo derrame, ele é o termo que é popularmente conhecido, é o termo que a população usa. E aí ele é um termo incorreto, porque ele se refere apenas a uma das formas do AVE, que seria o AVE hemorrágico, que é quando há esse extravasamento aí do sangue, esse sangramento dentro do encéfalo. E aí ele deve ser evitado, a recomendação é que esse termo seja evitado ou utilizado apenas para que o paciente identifique, assim, né, aquele público mais leigo, identifique e entenda o que você está falando, para depois a gente apresentar o termo correto. Então, dentro da classificação do acidente vascular encefálico, as questões, elas vêm cobrando aí mais essas três classificações, que é o AVE hemorrágico, e quando você for ler no quadro clínico ou no prontuário de um paciente, você vai ver lá escrito, né, AVE ou AVC, se ele estiver usando o termo antigo, acompanhado desse H minúsculo ou maiúsculo, aí você vai saber que se trata de um AVE hemorrágico, o AVE isquêmico, que vai ser acompanhado aí do AVEI, desse I minúsculo, ou o ataque isquêmico transitório. Então, o AVE hemorrágico, como mostra aqui na imagem, ele é decorrente da ruptura dos vasos sanguíneos. E aí vai haver esse extravasamento do sangue, por isso esse termo derrame. Geralmente as suas causas são os quadros de hipertensão, a presença de algum aneurisma ou uma malformação arteriovenosa. Já o AVE isquêmico,
ele é um bloqueio, é uma redução, é uma interrupção, seja ela parcial ou total, do fluxo sanguíneo. E aí pode ser decorrente de um trombo, de um êmbolo, ou acometer aí o que é chamado de AVC isquêmico lacunar, né? Que é quando atinge pequenos vasos profundos. E aqui nós temos aqui na imagem, por exemplo, a formação dessas placas. Aqui é o fluxo sanguíneo normal, e aqui essa obstrução, no caso aqui está parcial ainda, que pode se tornar total, e aí mostra aqui como vai formando essa área aqui necrosada. Já o ataque isquêmico transitório, ele é um déficit neurológico com reversão espontânea em menos de 24 horas, sequelas passageiras ou transitórias. Que foi aquele julgamento que eu falei, né? A gente pode encontrar em pacientes que vão dizer: eu já tive 3, 4, 5 casos de AVC e não tive sequela nenhuma, ou teve e passou. Mas na verdade ele estava tendo um ataque isquêmico transitório, que ali é um fator de risco, né? Que é um sinal ali de que tem alguma coisa alterada, que pode sim evoluir para um acidente vascular encefálico, né? Para um quadro total mesmo. E aí nesse primeiro momento, após falar aqui desse primeiro mapa, nós vamos resolver aqui algumas questões para vocês entenderem como as bancas vêm cobrando esse conteúdo que nós temos aqui. Concurso 2024. Leia o caso a seguir. Um paciente chegou à emergência com um quadro de cefaleia, hemiplegia direita e disfasia. Foi feita uma tomografia cerebral e observava a oclusão da artéria cerebral média esquerda. Qual o diagnóstico nesse caso? Aí veja aqui nas alternativas. Aquilo que eu falei, hein? As siglas: AVE, o H de hemorrágico, AVEI isquêmico, AIT, ataque isquêmico transitório, e esse HSA é hemorragia subaracnoide, certo? E aí é um assunto mais de traumatismo crânioencefálico. E aí, no caso clínico aqui apresentado, ele fala que teve uma oclusão da artéria cerebral, ou seja, não foi uma hemorragia, um derrame, foi uma obstrução. E aí, se é uma obstrução, seja ela parcial ou total, nós estamos falando aí de um acidente vascular encefálico isquêmico, certo? Lembrando que essa questão aqui foi de uma prova voltada para o cargo sim de fisioterapia. Outra questão aqui, sobre os tipos de acidente vascular cerebral. Assinada a alternativa correta. O AVC isquêmico ocorre devido à ruptura de um vaso sanguíneo levando a sangramentos? Está correto. O AVC isquêmico é aquela obstrução parcial total. O AVC hemorrágico é que ocorre uma ruptura. Então a alternativa A está errada. Alternativa B. O acidente isquêmico transitório não tem relação com o risco de AVC futuro? Está incorreto, como eu falei. Ele é um aviso, um sinal de que tem alguma alteração presente que deve ser investigada para prevenir a ocorrência de um AVC no futuro. Que a alternativa B também está incorreta. Alternativa C. O AVC hemorrágico resulta da obstrução de um vaso sanguíneo impedindo o fluxo sanguíneo, que também está incorreto. O AVC hemorrágico ele ocorre devido à ruptura de um vaso sanguíneo. A obstrução de vaso sanguíneo é no AVC isquêmico. Alternativa D. O AVC isquêmico é causado por obstrução de um vaso sanguíneo, enquanto o AVC hemorrágico resulta da ruptura de um vaso, que é um faquinho que a gente falou. A alternativa D está aí correta. Preciso ler a letra E? Não, só se a gente já tiver alguma dúvida aqui na questão, na alternativa que a gente selecionou. Mas vamos olhar aqui. O AVC isquêmico é sempre mais grave do que o AVC hemorrágico? Está incorreto. Uma hemorragia, ela vai sim ser mais grave do que um AVC isquêmico, porque o dano causado pode ser muito maior. Então, resolvemos aqui nessas duas questões para apresentar aí como esse primeiro conteúdo aqui ele vem sendo cobrado. Então ele cobra os conceitos relacionados aí os tipos de AVC, questões de sigla, enfim. Continuando aqui agora falando sobre a fisiopatologia do acidente vascular encefálico, como é que ele ocorre. Então, vai haver a interrupção do fluxo sanguíneo, seja pela obstrução no AVC isquêmico, seja pela hemorragia no AVC e no AVE hemorrágico. Essa interrupção do fluxo sanguíneo vai levar a uma parada da circulação cerebral. Essa parada da circulação, essa redução da circulação, ela vai fazer com que as células sejam incapazes de produzir o ATP, já que não vai estar chegando aí o substrato, nem os nutrientes, nem o oxigênio. E aí isso vai levar a um influxo de cálcio para dentro lá dos neurônios,
vai favorecer a formação de radicais livres, óxido nitro e citocinas, que vão produzir aí esse dano celular irreversível, que vai levar à necrose e à morte dos neurônios. Então a gente tem aqui, né, em sequência, isquemia, leva à formação do edema cerebral devido à necrose e o rompimento da membrana celular. Lembra que na necrose, diferente da apoptose, ocorre aí a ruptura da membrana celular e aquele conteúdo que está dentro da célula, no caso aqui do neurônio, ele extravasa, ele fica exposto aí no líquido extracelular, e em poucos minutos já vão ter um infarto focal, que é representado aqui por essa imagem aqui mais escura, certo? E aí os sinais clínicos do AVC, o primeiro é a assimetria da face. Então você vai pedir para o paciente, por exemplo, sorrir, e um lábio, né, um ângulo da boca ele vai se elevar e o outro não vai responder, né? Vai ter essa simetria, um lado vai obedecer e o outro não, um lado vai movimentar e o outro não. Nós vamos ter a fraqueza na musculatura. A gente vai pedir para o paciente movimentar o braço, abre os braços, me abrace. E um braço ele vai conseguir lá realizar o movimento e o outro não. Ele vai ter o distúrbio na fala, ele vai estar apresentando aí uma disartria, uma disfonia, vai tentar falar e não vai conseguir, vai tentar repetir o que você falar e não vai conseguir. E esses são os sinais de uma urgência clínica. E aí, para lembrar, existe aí esse joguinho de palavras com o nome SAMU. Que aí o S de SAMU é de sorrir, você vai mandar o paciente sorrir e ele não vai conseguir, vai ter a simetria da face. O A de SAMU é de abraçar, você vai pedir para o paciente abraçar, ele não vai conseguir, vai ter essa fraqueza aí em um dos lados do corpo. O M de SAMU é de mensagem, você vai pedir para o paciente repetir uma frase que você vai estar falando para ele, ele não vai conseguir. E o do SAMU é de urgência, então lembrar de ligar para o 92, que é o número do SAMU, para esse paciente está sendo aí socorrido. E aí, quais são os fatores de risco relacionados a um acidente vascular encefálico? Eles são classificados aí em fatores de risco passíveis de modificação, que são aqueles que podem ser alterados, podem ser prevenidos, e os não passíveis de modificação. Os não passíveis de modificações, o primeiro é um AVE anterior. Então eu ter sofrido um AVC, um AVE, aumenta a chance de futuramente eu ter outro. E aí depois que eu tive um, não tem mais como prevenir esse que eu já tive, né? Que é um fator de risco não modificado. O histórico familiar, né? Ninguém consegue fugir aí da genética. Se na minha família eu tenho casos de pessoas que tiveram um acidente vascular encefálico, então também tem um risco maior, uma chance maior de ter esse acidente. Então a idade também é um fator de risco, não modificado, não tem como alterar na cidade. Então acima de 55 anos tem aí uma chance maior de desenvolver esse acidente vascular. A nossa raça, a nossa etnia, geralmente os afro-americanos tinham uma maior probabilidade de desenvolver esse acidente vascular encefálico. E em relação ao sexo, né, os estudos mostram que as mulheres têm mais casos de AVE do que os homens, mas lembrando também que as mulheres elas vivem mais tempo. E aí, por viver mais tempo, tem mais chance de ter um maior número, uma maior probabilidade de apresentar essas alterações. Já os fatores de risco modificáveis são aí o ataque isquêmico transitório, o AIT. Lembra que eu falei lá no começo que ela não avisa, não é um sinal de ter alguma coisa alterada? Então, depois que eu tive o primeiro, eu vou lá, busco atendimento médico, vejo aí o que está acontecendo e vou prevenir. Né? A hipertensão pode ser controlada com dieta, com alimentação, com exercício. Colesterol, obesidade, diabetes, tudo aí pode ser controlado com, como eu falei, dieta, exercício, medicação, se for o caso, né? Doença cardíaca coronária também, tabagismo, alcoolismo, uso de drogas, uso de anticoncepcionais orais, também são coisas que eu posso estar aí deixando de estar utilizando. E o sedentarismo e estresse, que são também coisas que são passíveis de serem alteradas, de serem controladas, né? O sedentarismo fazendo exercício, o estresse, tanto fazendo exercício como também buscando aí aquele acompanhamento, tentando entender o que é que está provocando esse nível de estresse. E aí, como eu havia dito, né, o acidente vascular ele ocorre devido a essa alteração do fluxo sanguíneo. E aí, falar no fluxo sanguíneo, nós temos que falar das artérias que compõem aí, que são responsáveis pela irrigação do encéfalo, né? Elas vão constituir o chamado polígono de Willis, que é esse aqui que está na foto, ele realmente forma aí esse polígono,
Que aí, se você observar, nós temos aqui os vasos principais que vão ter esses ramos aqui comunicantes entre si. E aí, se obstruir uma região aqui, essa área aqui não vai ser tão prejudicada, porque devido a essas comunicações, a circulação já vai conseguir chegar naquele local, né? A não ser que seja uma obstrução muito grande, uma hemorragia muito grande, enfim. Mas aí é um fator aqui de proteção da circulação do nosso encéfalo. Então, nós temos aqui como as artérias principais, que são citadas nas questões, a artéria cerebral anterior, a artéria cerebral média e a artéria cerebral posterior. A artéria cerebral anterior, ela está lá irrigando a parte medial do hemisfério cerebral, aquela região mais interna ali, dentro da fissura longitudinal. E aí, geralmente os pacientes que desenvolvem o acidente vascular encefálico por comprometimento dessa artéria, eles vão estar aí desenvolvendo hemiparesia, né? Fraqueza de metade do corpo, contralateral, né? Do hemicorpo contralateral, sendo os membros inferiores mais afetados do que os membros superiores, justamente por essa artéria irrigar a área lá do giro pré-central, do córtex motor primário, que é responsável pela inervação dos membros inferiores. Já a artéria cerebral média, ela é a artéria aí que é mais envolvida no desenvolvimento do acidente vascular encefálico, que a maioria dos casos que é relacionado com essa artéria aqui. E ela vai irrigar aí a parte lateral do hemisfério cerebral, como eu disse, é o local de oclusão mais comum, levando a hemiparesia contralateral e perda sensorial. Então a face ela vai ser mais comprometida do que os membros superiores, do que o membro inferior. E vai ter aí também a presença da afasia, já que ela irriga essa região da comunicação, da linguagem, a afasia de Broca. Por fim, a artéria cerebral posterior, ele liga lá a região posterior do encéfalo, e aí lobo occipital está relacionado com a visão. Então ele vai apresentar hemianopsia homônima, contralateral, agnosia visual e a prosopagnosia, que é aquela dificuldade em reconhecer faces, né, rostos conhecidos. Então lembrando, das três artérias, a artéria cerebral média é a mais acometida, a artéria cerebral posterior está aí mais relacionada com a visão, a anterior vai ter membro inferior mais acometido, e a artéria cerebral média, face, membro superior, membro inferior. E por fim aqui no canto, ó, nós falamos de área de penumbra. Essa área de penumbra é uma área que está aí ao redor da lesão, que vai conter células viáveis que estão letárgicas. Então, quando ocorre o dano celular que começa a formar esse edema cerebral, esse edema ele vai estar aqui comprimindo também áreas saudáveis. E aí essa área saudável, aqui mais azulzinha, né? Você tem vendo uma região mais escura e vai ficando azulada. Seria justamente essa área de penumbra. E aí, à medida que esse edema ele vai sendo reabsorvido, ele vai sendo resolvido, esses neurônios eles vão voltando à sua atividade e o paciente vai apresentando sinais de recuperação. E aí isso é chamado de recuperação espontânea, ou recuperação neurológica, que aí é a recuperação resultante dessa resolução desse edema. É diferente da recuperação funcional, que é a recuperação que é fruta dos trabalhos desenvolvidos, a reabilitação. Geralmente é a recuperação que a fisioterapia promove. Então, mais duas questões aqui para a gente responder a respeito de como esse conteúdo aqui apresentado ele vem sendo cobrado, que é uma questão também de 2024. O acidente vascular encefálico é caracterizado pela perda repentina da função neurológica, oriunda de uma interrupção do fluxo sanguíneo para o encéfalo, por quadro embólico ou hemorrágico. Assinada a alternativa que indica o sinal clínico do AVE agudo. Alternativa A: perda súbita de força muscular no braço e perna de modo unilateral do corpo. Então daqui já dá para marcar como alternativa correta. A gente falou lá, né? SAMU: sorria, abrace, mensagem e urgência. Então a perda súbita da força muscular no braço e perna do modo unilateral do corpo. O paciente vai abrir os braços para ele abraçar, um braço vai realizar o movimento, outro não. Então já dá para marcar aqui a alternativa como correta e pular para as outras. Por via das dúvidas, você pode resolver as outras alternativas. Alternativa B: tremor em repouso e espasticidade de membro superior. Essa alternativa aqui está incorreta. A espasticidade é o que vai ser visto mais para frente aí no AVE já crônico. Alternativa C:
perda da consciência com presença de febre. A perda de consciência ela pode sim acontecer, a dor de cabeça, cefaleia também pode acontecer, mas a febre ela não é um sinal de AVE. A presença de febre aí pode estar indicando algum caso de infecção no esquema nervoso. Alternativa D. Aumento do tônus muscular do membro superior também é algo que se é observado lá no AVC e no AVE crônico, né? Nos comprometimentos que o paciente vai apresentar. E a alternativa é a alteração de humor também é um comprometimento aí a longo prazo que o paciente vai apresentar. Então a alternativa A é a alternativa correta. Outra questão 2024. Em pacientes que sofrem acidente vascular cerebral, é comum o acometimento de estruturas vasculares do círculo lateral do cérebro, do chamado polígono de Willis, que é formado pelas artérias. Então vamos lá. O polígono de Willis ele é formado aí pela junção das artérias cerebral anterior, das artérias comunicantes anterior, da artéria carótida interna, da artéria cerebral posterior e da artéria comunicante posterior. Então aqui pelas alternativas, a alternativa A está incorreta por apresentar aqui, né, a artéria carótida anterior é só a carótida interna. A alternativa B seria a alternativa aqui correta, já que ele apresenta aqui, ó, cerebral anterior, comunicante posterior e cerebral posterior, faltando só a carótida interna. A alternativa C está incorreta porque jugular é uma veia, não é uma artéria, que também acompanha esse polígono. A alternativa D está incorreta porque a artéria basilar, que é ali oriunda, né, da junção das artérias vertebrais, não compõe o polígono de Willis. E novamente a alternativa E está incorreta porque novamente apresenta aqui a artéria basilar. Então a alternativa correta aqui é a alternativa B, artéria cerebral anterior, comunicante posterior e cerebral posterior. Na sequência aqui a gente vai estar falando sobre as alterações decorrentes de um acidente vascular encefálico. E aí essas alterações elas vão depender da localização da área que foi atingida, do tamanho da lesão e do tempo que esse paciente levou aí para ser socorrido, para ser atendido, né? Tempo é cérebro. Então, quanto mais tempo o paciente leva para ser socorrido, para ser atendido, maior, né, vai ser a área comprometida, maior vai ser o tamanho dessa lesão, gerando futuramente maiores complicações, comprometimentos. Então, os sinais e sintomas às vezes correspondem ao comprometimento de áreas focais no encéfalo, que resultam em alterações contralaterais no indivíduo. Lembrem, o comprometimento do hemisfério direito vai levar a alterações, comprometimentos no hemicorpo esquerdo. Sempre é contralateral, né? Existem sim alguns comprometimentos ipsilaterais também, só que mais fracos do que os observados, os avaliados no hemicorpo contralateral. E aí foi como nós falamos, né? A depender da artéria, a depender do lobo, na região acometida, os comprometimentos vão ser diferentes. Por exemplo, como a gente falou, né, nos slides anteriores, a artéria cerebral anterior vai levar aí um maior comprometimento do membro inferior, a artéria cerebral média vai levar aí um maior comprometimento da face do membro superior. E aí essas alterações elas podem ser divididas como alterações primárias e alterações secundárias. As alterações primárias são aquelas que são resultado direto da lesão dos neurônios. Já as alterações secundárias são aquelas alterações que são decorrentes de alterações primárias. Então, por exemplo, por lesão do neurônio, por comprometimento dos neurônios, os pacientes vão apresentar aí paralisia ou fraqueza muscular, né, contralateral ao hemisfério comprometido. Então, o paciente pode apresentar aí hemiplegia quando ele não tem movimento nenhum, né, ausência de contração muscular, ou hemiparesia quando ele tem aí a fraqueza da musculatura, que tem um resquício de contração. Devido também à lesão dos neurônios, o paciente vai apresentar inicialmente um quadro de hipotonia, seguido aí de um quadro de hipertonicidade, né, que vai conjunto de outros sintomas, de outros sinais, como o aumento dos reflexos, o sinal de canivete, vai ser conhecido aí como espasticidade. O paciente também vai estar apresentando algumas alterações cognitivas, alterações na linguagem, como afasia, apraxia, que é a alteração aí na execução de atividades, agnosias, que é a alteração aí na interpretação
dos sentidos, das sensações, né? Alterações sensitivas, quadro de negligência, por exemplo, alterações no equilíbrio, enfim. Esses comprometimentos aqui, eles são decorrentes diretamente do dano neural. E aí, por conta desses comprometimentos, os pacientes vão apresentar esses comprometimentos secundários, como alteração no alinhamento e mobilidade, presença de contraturas e encurtamentos, os quadros de imobilismo, presença de dor, formação de edemas e alteração na postura, uma postura de Wernicke-Mann, que é aquele padrão flexor dos membros superiores e o padrão extensor e membro inferior, que é característico lá do acidente vascular encefálico. Então, aqui no mapa, né, tá aqui descrito para acho que é o mesmo de conhecimento de leitura, os músculos aí mais afetados nesse padrão de Wernicke-Mann. E aí, voltando aqui a falar rapidamente da alteração de força, vale destacar que no acidente vascular encefálico nós vamos ter o comprometimento aí das chamadas vias piramidais, que são aquelas vias que estão responsáveis, que estão relacionadas com o controle do movimento voluntário. E aí elas vão transmitir lá as informações, os comandos do córtex motor, giro pré-central, até a coluna anterior da medula espinhal. Que daí vão sair as raízes nervosas que vão dar origem aos nervos. E aí essas vias piramidais, né, vão ser compostas pelo trato córtex espinhal, que é esse que vai do córtex até a medula, e também do trato córtico bulbar ou córtico nuclear, vocês podem encontrar em alguns conceitos, em alguns livros também, que vão estar dando origem aí, que vão ser responsáveis por inervar os núcleos motores aí voluntários dos nervos cranianos lá no tronco encefálico. E aí essa lesão aqui de vias piramidais é uma lesão que é conhecida como lesão de neurônio motor superior, que é aquele neurônio que está localizado no sistema nervoso central, que vai aí transmitir, que vai dar os comandos do córtex até o neurônio motor inferior, que está localizado lá na coluna anterior da medula. E aí, lesões nessas vias, lesões nesses neurônios superiores vão provocar nos pacientes fraqueza muscular, a hipertonia elástica, que é aquela hipertonia que tem o sinal de canivete, que o paciente apresenta na mobilização passiva do membro, vai iniciar com uma resistência alta, seguida ao longo da amplitude do movimento de uma redução dessa resistência e ao final um aumento novamente dessa resistência, que aí é bem semelhante à abertura de um canivete. Se você for pensar aí num paciente que está com o cotovelo flexionado, você levando ele para a extensão, e aí no momento que você solta esse membro, que você para de pôr essa resistência, o membro paciente vai aí retornar à posição de flexão, por isso que é conhecida como hipertonia elástica. O paciente também vai apresentar hiperreflexia, vai apresentar lá o sinal de Babinski positivo quando for avaliado o reflexo plantar. No lugar do seu áculo flexionar na estimulação plantar, ele vai realizar uma extensão, e aí isso é patognomônico de lesão no neurônio motor superior de vias piramidais, e esse conjunto de sintomas é conhecido como espasticidade. Que eu na sequência aqui, uma questão 2024. A espasticidade é uma disfunção neuromotora decorrente de lesões no neurônio motor, como é o caso do AVC, isto que é associado à fraqueza muscular e à diminuição da amplitude do movimento. Em pacientes que não readquirem o movimento voluntário do membro superior, a espasticidade pode gerar uma postura normal, levando a contraturas, principalmente na flexão de dedos e do cotovelo, o que afeta negativamente as atividades da vida diária. Em contrapartida, em pacientes com movimento voluntário de membros, a coativação inadequada dos músculos agonistas e antagonistas também pode prejudicar a movimentação funcional. Um paciente com AVC localizado no hemisfério cerebral direito apresenta espasticidade, e quanto à lesão do tipo de neurônio e o lado acometido, é certo concluir que houve, que vamos olhar, como eu falei, o paciente que tem AVC, ele vai ter lesão no neurônio motor inferior? Não, ele vai ter uma lesão no neurônio motor superior. Antes também esse neurônio é conhecido como neurônio de primeira ordem. Já o neurônio motor inferior é chamado neurônio de segunda ordem. E aí, o lado acometido é certo concluir que houve, na sequência aqui, a hemiplegia,
ou hemiparesia, né, que é o complemento do hemicorpo contralateral a lesão. E aí, como eu disse, nesse termo neurônio de primeira ordem aqui, ele é utilizado antigamente, hoje em dia é conhecido como neurônio motor superior, e como eu falei, o neurônio motor inferior está localizado lá na medula, na coluna anterior da medula. Outra questão de 2024. Um paciente de 66 anos, sexo masculino, sofreu um AVE hemorrágico em 1 de novembro de 2023, apresentando Ashworth grau 2 no músculo ciliar, gastrocnêmio medial, lateral e adutores, e mais no ilho psoas e reto femoral. Que distúrbio é frequente e característico no quadro apresentado? Aumento da temperatura das pernas, espasticidade, respiração curta, rápida, ofegante, náusea, hipertensão. Então, a escala de Ashworth ela é utilizada para avaliar a hipertonia elástica dos pacientes. E aí, o que é característico em pacientes que tiveram AVE? Qual a alteração motora que é característica, né, dessa alteração desse tônus? É a espasticidade. Então, a alternativa aqui correta é a alternativa B. E aí, por fim, aqui a gente vai estar discutindo sobre as intervenções que são realizadas com os pacientes aí pós um AVC ou um AVE. Lembrando aqui que o foco aqui não é estar apresentando para vocês conceitos, explicar corretamente como é feito essas condutas, mas aí está apresentando aqui o que as bancas vêm cobrando mais, o que elas têm citado mais, como esse assunto sobre intervenções, que é o assunto aí que nós vimos que 40% das questões são voltadas para isso, ele vem sendo cobrado. Então vamos lá. As intervenções, lembrando que o processo de reabilitação ele se inicia com a avaliação do paciente, a avaliação funcional, lá, determinação de diagnóstico, prognóstico, plano de tratamento, e ele vai ser dividido em fases: a fase aguda, a fase subaguda e uma fase mais crônica. Numa fase aguda, nós vamos ter aí como objetivos com o paciente, objetivos gerais: manter a função respiratória dele, prevenir complicações musculoesqueléticas como encurtamento, contraturas, deformidades, prevenir a trombose venosa profunda, prevenir lesões por pressão, que é a antiga úlcera. Então, lembrando que essa fase aguda é aquela fase inicial, é aquela fase que o paciente vai ficar realmente hemiplégico, é aquela fase que ele vai ficar hipotônico, aquela fase que ele ainda pode estar internado aí no leito de UTI, em um hospital, ou que pode estar acamado. É aquela fase bem inicial mesmo, onde a gente vai ter aí esse cuidado maior, esse objetivo maior de estar prevenindo isso aqui, e pensando também na evolução, no prognóstico do paciente. Então, se eu sei que com o tempo a tendência do meu paciente, por exemplo, é estar desenvolvendo aí aquele padrão flexor em meio superior e extensor em meio inferior, eu preventivamente vou estar trabalhando de forma a tentar diminuir aí essa resposta flexor de membro superior e a extensão de membro inferior. Então, nessa fase aguda a gente vai fazer, é recomendado, né, se realizar a fisioterapia respiratória, as mobilizações passivas e assistidas, as mudanças de decúbito aí dentro daquele tempo adequado, a realização de alongamentos, a utilização de eletroterapia, tem FES, tem aí algumas diretrizes que mostram que o uso do FES nos flexores ajuda a prevenir e a reduzir o grau de espasticidade nos plantos flexores de tornozelo, promover estimulação sensorial, lembrando que esse problema cognitivo, esse problema sensorial, como aparece lá no livro da Patricia Davis, é um problema que nós não podemos ver. Geralmente a gente foca muito nas questões motoras, né, naquele problema visível, que também está relacionado com as queixas principais dos nossos pacientes, mas aí o componente cognitivo e sensorial dos comprometimentos, eles vão afetar diretamente as funções motoras. Então nós temos que estar trabalhando aí essa realização dessa estimulação sensorial, dentro da medida do possível, realizar o autólogo ativo com o paciente. Então, quanto antes, dentro do que for seguro, a gente conseguir colocar esse paciente em pé, é melhor, para ele futuramente não ficar aí com medo, não estar apresentando aí alterações vasculares, tá estimulando aí a atividade das suas vísceras, que é bem importante. A realização de descarga de peso, para estar estimulando os próprios receptores, para estar estimulando a resposta da reflexo das musculaturas, para estar estimulando os nossos neurônios.
Trabalhar exercício voltado para o controle de tronco, para contribuir aí, né, com a independência dele, com a mudança de decúbito, com a realização de transferência, com a manutenção do osteotatismo, e futuramente, né, com a aquisição da marcha, e terapia específica. As questões citam muito o conceito neuroevolutivo Bobat e a facilitação neuromuscular, proprioceptiva, a terapia induzida, a terapia do movimento induzido restringido, mas realmente essas questões não caem especificamente voltadas apenas para o AVC. Né? As questões de técnicas específicas assim, elas muitas vezes perguntam aí sobre princípios, objetivos, conceitos, recomendações da técnica, e não especificamente sobre as patologias que nós vamos ficar aí utilizando com ela. E sempre orientar os pacientes, que é realizando orientações, não só os pacientes, mas os familiares, sobre mudança de decúbito, sobre a importância da realização de estimulação, sobre estar aí evitando compensações, enfim, tudo isso e o que mais for possível realizar com o paciente, buscando atingir esses objetivos e outros aí que podem ser propostos. Lembrando que uma fase aguda não é recomendado estar realizando aí mobilizações ativas, condutas ativas muito intensas lá nas primeiras 24, 72 horas após um AVC, porque isso pode terminar aumentando aí a área de lesão. Então é importante estar realizando condutas mais passivas, condutas respiratórias, a mudança de decúbito, as orientações, para estar evitando aí, estar contribuindo para esse aumento aí que é essa área de lesão. Já na fase subaguda, nós vamos ter aqui como objetivo prevenir as complicações secundárias, que um paciente já vai apresentando ali mais aqueles comprometimentos primários, que vão dar origem aí aos comprometimentos secundários, que a gente vai prevenir as complicações secundárias, melhorar essa função sensorial que vai estar alterada, melhorar a função motora, que vai estar alterada, melhorar o equilíbrio e a locomoção do paciente. Então a gente vai realizar novamente alongamentos, estimulação sensorial, mobilizações assistidas e exercícios ativos, né? A gente já retira daqui a mobilização passiva da fase aguda, controle de tronco de novo, realização de descarga de peso, a gente mantém aí com o osteotatismo, inicia aí com treino de marcha, e aí a gente acrescenta aqui a realização da fisioterapia aquática, né? A piscina terapêutica, a realização de exercícios aeróbicos, que é importante, né? A gente falou lá que o sedentarismo ele é um fator de risco para desenvolver um AVC, que um paciente ele tem um acidente vascular encefálico, entra em esse estado de sedentarismo, que é um fator de risco, que aí pode estar trazendo aí, devido a esse sedentarismo, outros fatores de risco também, como alteração do nível de colesterol, alteração nos níveis pressódicos, alteração nos índices de glicemia, enfim. E é importante estar realizando esses exercícios aeróbicos para estar prevenindo aí um outro acidente vascular encefálico, além de contribuir diretamente com a sua capacidade funcional. Novamente, manter aqui as terapias específicas, Bobat, FNP, a terapia do movimento restringido e a realização de orientações e a prescrição também de exercícios domiciliares, aquelas tarefas de casa que ele está fazendo. Que um paciente neurológico é um paciente que é para ser atendido e estimulado todo dia, principalmente nessa fase aí pós-hospitalar. Mas como nem sempre, por várias questões, de locomoção, questão financeira, questão de cuidadores, enfim, o paciente não vai estar lá com a gente na terapia todo dia, a gente pode sim, deve estar aí passando orientações, exercícios domiciliares para ele estar fazendo. Então já o paciente na fase crônica, os objetivos continuam em prevenir as complicações secundárias, maximizar a sua funcionalidade e melhorar a sua qualidade de vida. Então a gente mantém aqui os alongamentos, a estimulação sensorial, os exercícios ativos, já reduz mais aquela mobilização assistida, a não ser que seja realmente necessário, controle de tronco, treino de marcha, a fisioterapia aquática, os exercícios aeróbicos, as terapias específicas, as orientações e os exercícios domiciliares. Lembrando que, vocês veem que algumas contas aqui são retiradas e mantidas aqui, e outras são acrescentadas, e daqui para cá, da fase aguda para a crônica, algumas condutas são retiradas e outras são mantidas e acrescentadas, que é visando justamente isso, né? A progressão do paciente ao longo dessas fases. Então o paciente vai progredindo, vai evoluindo, eu vou deixando as condutas passivas mais de lado e vou
priorizando mais as condutas ativas, a não ser que a condição, o estado de saúde funcional do meu paciente exija que eu mantenha essas condutas passivas por mais tempo. Então essa fase aguda aqui é aquelas semanas, aquele mês inicial, a fase subaguda dos 3 aos 6 meses, a fase crônica a partir aí dos 6 meses. Então, mais duas questões aqui para a gente responder junto. O paciente sofreu, questão 2025. O paciente sofreu um acidente vascular encefálico isquêmico no território da artéria cerebral média esquerda e apresenta hemiparesia direita com predomínio de espasticidade. Para minimizar os efeitos da hipertonia e melhorar a funcionalidade, a intervenção fisioterapêutica mais indicada é aplicar exclusivamente treinamento de resistência para fortalecimento muscular, alternativa A. Geralmente essas questões que apresentam esses termos exclusivamente, apenas, são incorretas. Né? Para melhorar a hipertonia e melhorar a funcionalidade, a gente não vai realizar só o treinamento de resistência. Não vai realizar só o fortalecimento muscular. Né? Outras condutas aqui são necessárias para complementar aqui essa intervenção. A alternativa A é incorreta. A alternativa B: utilizar técnicas de inibição de reflexos anormais e facilitar padrões de movimentos funcionais. Essa questão aqui está correta. Essa alternativa, no caso, está correta. É algo que a gente vê lá no conceito Borbard, né? Que essa presença dessa hipertonia, né? Dessa espasticidade está relacionada aí com esses reflexos anormais. E a gente vai reduzir, vai inibir esse reflexo, visando facilitar um movimento funcional, um movimento com qualidade. Então a alternativa B está correta. Alternativa C, vamos ver o erro das outras. Evitar estímulos proprioceptivos para não aumentar a espasticidade. Alternativa C está incorreta. Né? Os estímulos proprioceptivos eles podem e vão ser utilizados para estar justamente facilitando e eliminando esses reflexos anormais. E a alternativa D, priorizar repouso prolongado para evitar fadiga neuromuscular. Essa alternativa aqui também está incorreta. Né? Você priorizar esse repouso prolongado, você só vai estimular o surgimento, o desenvolvimento de complicações secundárias. Então essa questão aqui, a alternativa correta é a alternativa B. Outra questão de 2025. Um paciente com histórico de acidente vascular cerebral apresenta hemiparesia do lado direito e dificuldade na marcha. O fisioterapeuta realiza a avaliação inicial para elaborar um plano de reabilitação. Essa é a alternativa correta. A reabilitação de pacientes pós-AVC deve focar exclusivamente no fortalecimento muscular, sem necessidade de trabalhar marcha e equilíbrio. Essa alternativa aqui está incorreta. Ali exclusivamente. E a mesma situação que a gente falou lá do fortalecimento da outra questão. Não é só fortalecer, né? É como você vai fortalecer, o que você vai estimular, o que você vai inibir, o que você vai promover ao seu paciente. Então, a alternativa A acho que é incorreta. Alternativa B. A recuperação da marcha não é um objetivo primário no tratamento fisioterapêutico de pacientes pós-AVC, pois a prioridade deve ser a adaptação do paciente ao uso de cadeira de rodas. Essa questão aqui também está incorreta. A recuperação da marcha é um objetivo sim primário, é um objetivo primário não só do paciente, mas também do terapeuta. A gente quer que nosso paciente volte a deambular, volte aí a ser independente, e a gente vai sim adaptar o uso da cadeira de rodas com ele, mas a gente vai estar sempre estimulando aí o ortostatismo e a aquisição da marcha dele. Então a alternativa B está incorreta. Alternativa C. O fisioterapeuta deve avaliar a força muscular, o equilíbrio e a coordenação motora do paciente para estabelecer um plano terapêutico adequado às suas necessidades. A alternativa C está correta. Foi o que eu falei lá no mapa mental, na explicação do mapa mental. Dependendo aí da condição, do estado de saúde do nosso paciente, né? Dependendo da avaliação, como eu disse lá em cima, a intervenção se inicia na avaliação funcional. Eu vou determinar aí diagnóstico, prognóstico e plano terapêutico para saber quais são aí as condutas mais indicadas para o meu paciente. Então a alternativa C está correta. Vamos ver o erro da alternativa D. O tratamento fisioterapêutico para a hemiparesia consiste apenas na prescrição de exercícios passivos, pois o paciente não consegue realizar movimentos ativos. Hemiparesia, paresia é fraqueza muscular. Plegia é paralisia, é a ausência de contração muscular desse movimento. Então o paciente aqui consegue sim realizar esse movimento ativo, seja ele em um grau 2, um grau 3, um grau 4 de força, por exemplo. Então a alternativa D está incorreta.
Então tá aqui o panorama geral do mapa mental aqui voltado ao AVC. A gente viu aí as explicações dos assuntos mais cobrados pela banca. Note que algumas questões usaram o termo AVC, algumas questões, tanto desse ano como dos outros anos, usaram o termo AVE. A forma como essa questão de as intervenções de ação são cobradas, né? A importância de entender aí as alterações, os comprometimentos primários e secundários, quais são os neurônios aí envolvidos, são neurônios motores superiores e inferiores, quais são os sinais que um paciente que atende AVC, um AVE apresenta, quais são as artérias aí envolvidas, lesionadas, atingidas, comprometidas no acidente vascular encefálico. Então assim, o uso de mapas mentais, ele reduz o tempo de estudo, porque você vai sentar e aí vai estar realizando a associação aqui com os termos, seguindo as setinhas, entendendo a lógica, a sequência lógica do estudo, né? É recomendado também depois você parar e você sozinho mesmo explicando, trazendo na memória, né? Trazendo à tona esse mapa mental, tentar construir ele sem visualizá-lo, a partir só das suas lembranças do seu estudo, e estar claro aí resolvendo questões da banca, resolvendo questões de prova, para vocês saberem, como eu apresentei aqui anteriormente, quais são os assuntos aí que estão sendo mais cobrados, como esses assuntos estão sendo mais cobrados, né? Quais são as pegadinhas, as cascas de bananas aí envolvidas nas questões, quais são os termos que as questões estão utilizando AVC, estão utilizando AVE, estão lá usando os neurônios de primeira ordem, estão utilizando os neurônios motores superiores, que muitas vezes terminam sendo atualizados e nem todo mundo acompanha essa atualização profissional. Então, enfim, a gente encerra aqui esse vídeo, né? Abaixo vocês vão encontrar os links para ir ter acesso a esses meus materiais, para ter acesso não só a isso, mas aos outros mapas mentais, e não só essas questões, mas também a outras mais de 300 questões comentadas, com dicas de resolução, com dicas para não cair em pegadinhas, né? Forma de economizar tempo durante a prova, quais são os assuntos, a análise dos assuntos mais cobrados. E eu espero ter contribuído aí para o estudo de vocês. Forte abraço e até a próxima.